Saudações e bênçãos, família amada da fé. Como estão, meus queridos irmãos? Que Deus os abençoe imensamente. Tenho a enorme alegria de poder me comunicar novamente. Estou muito contente, muito agradecido. Obrigado aos irmãos que me cumprimentaram recentemente por motivo do meu 59º aniversário. Mais um ano de vida, contente porque temos a oportunidade de poder servir ao Senhor, de poder amá-lo e fazer a sua vontade. Amados, nesta oportunidade não estou trazendo um novo ensinamento, também não tenho anúncios nem notícias. Somente tenho uma palavra profética que Deus me deu nestes dias, recentemente, ontem para ser mais exato, de um episódio que tive que quero te contar. Sim, pedimos ao Espírito Santo que tome todo este lugar, esta plataforma, este canal, o lugar onde estou, para que em nome de Jesus, através deste vídeo, tua presença, Senhor, invada a nossa vida, teu Espírito Santo tome nossa vida por completo, da cabeça aos pés. Enche-nos de ti, Senhor, recebemos a tua palavra no que vem de ti. Eu declaro que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Manifesta a tua glória, poderoso Espírito Santo, e alcança aqueles que precisam ouvir esta mensagem. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém. Deus está mudando os planos. Não tenha medo, não tenha temor, não se apavore, não se amedronte, mas confie no Senhor. Confie que Deus está fazendo isso para o nosso próprio bem. Tive uma experiência muito particular há alguns dias, uma experiência de fé que me edificou por um lado, mas por outro lado me levou a buscar a Deus com todo o meu coração, intensamente, e este vídeo é o fruto desse tempo que passei com o Senhor. Antes de falar, gostaria de compartilhar 2 Reis, capítulo 6, versículos 8 a 12. Preste atenção ao que Deus diz através desta palavra. Diz que o rei de Arã, que estava em guerra com Israel, deliberou com seus ministros e lhes disse: vamos acampar em tal lugar. Mas o homem de Deus, ou seja, o profeta Eliseu, enviou esta mensagem ao rei de Israel: procura não passar por esse local, porque os arameus, os sírios, estão descendo até lá. Assim, o rei de Israel enviou para reconhecer o lugar que o homem de Deus havia indicado. E em várias outras ocasiões, Eliseu também avisou ao rei, de modo que este tomou precauções. Não foi uma vez, mas várias vezes. Versículo 11, o rei de Arã ficou tão irritado que, enfurecido pelo que estava acontecendo, chamou os ministros e lhes reclamou: ei, querem me dizer quem está informando ao rei de Israel o que eu faço? Quem é o traidor aqui? Ninguém, respondeu um deles. Meu rei, senhor, ninguém está traindo você. O responsável por tudo isso é Eliseu, o profeta que está em Israel. É ele quem comunica ao rei de Israel tudo o que você diz. Até o que você diz no seu quarto, ele revela ao rei de Israel. Luego a história continua e o rei manda prender, levar preso ao profeta Eliseu, e será com uma bela surpresa. Bem, eu conto essa história que até recomendo o último ensinamento que publicamos da nossa escola bíblica, Prayer Academy, que te convido a registrar-se, a inscrever-se no nosso canal para poder seguir todos os ensinamentos. Eu falo especificamente deste capítulo, mas deste trecho hoje vou compartilhar contigo o que o Senhor me diz para te dizer. Sim, aproveito para fazer esse convite, não perca o ensinamento, o último ensinamento que nossa aula, enquanto está disponível no canal, aproveite, porque nem sempre vai estar visível para todos. Sim, é importante que acompanhe junto com esta palavra profética o ensinamento que fala justamente sobre o que aconteceu com este rei, com o exército que enviou para prender Eliseu. E nessa palavra estão as armas poderosas para a guerra espiritual, as armas poderosas de Deus. Amém? Bem, Deus está mudando os planos. Isso é o que Deus me diz para te dizer. Deus está mudando os planos. Não insista
nos seus próprios planos, porque ele tem outro plano com o único propósito de preservar sua vida, protegê-lo, guardá-lo e levá-lo por um caminho melhor. Preste atenção. Há alguns dias tive uma experiência muito enriquecedora para mim, para minha vida de fé, porque eu tinha que levar meu cunhado ao aeroporto de Guarulhos, um dos maiores aeroportos do mundo, que fica em São Paulo. Como eu moro assim, a 130 quilômetros, mais ou menos, são 1h30, 2 horas de viagem quando há muito trânsito. E só nesse dia, que especificamente foi no domingo, dia 12 de outubro, estamos em outubro de 2025, naquele dia tinha que levá-lo. Quando vou verificar como estava o estado da sua reserva, vejo que aquele avião, aquele voo tinha sido alterado, né? Houve uma alteração no horário do voo. Em vez de sair na hora que tinha que sair, ia sair mais cedo. E isso foi um conflito muito grande. Entramos em pânico porque, bem, não chegávamos a tempo. E ao não chegar a tempo, íamos perder esse voo. E bem, meu cunhado não sabia, minha esposa não sabia e eu também não. Nós convidamos nosso cunhado que veio nos visitar. Ele ficou 3 meses nos ajudando no projeto de um empreendimento que temos, de alimentos, entrega de alimentos, onde minha esposa tem, para aqueles que não sabem, um delivery de empanadas argentinas, onde atendemos a região. Meu cunhado veio nos ajudar, já que tem muita experiência no ramo da gastronomia e nesse setor. Bem, o ponto é que ele tinha que voltar depois de 3 longos meses, que foi uma tremenda bênção para nós, para a nossa família. Meu cunhado tinha que voltar, né? Este Benjamin, né? Então, quando ele soube, ficou tão preocupado, coitadinho. Ele já tinha seus planos, e tinha gente esperando por ele. E, bem, o mais preocupante para ele era que teríamos que pagar certamente uma multa, né? Espírito Santo me diz: Alberto, o Senhor me disse que fosse com fé ao aeroporto, que ele iria resolver, que ele iria solucionar. Já foi tremendo no meio daquele pânico em que estava. O que faço? Ligando para os escritórios, todos os escritórios fechados, ligando para Buenos Aires, Argentina, ligando para São Paulo, tudo fechado, apenas robôs. Que coisa frustrante quando te atendem os robôs e não tem nenhuma solução para você. Assim que bom, o Espírito Santo me disse: não, Alberto, você não vai resolver por aí, vá ao aeroporto e eu vou te ajudar, conte com a minha ajuda. Uau! Amém. Eu disse, sempre é bom ouvir a Deus. Então fizemos o que o Senhor disse e fomos pela fé, chegamos ao aeroporto e dito e feito, tal como o Senhor nos disse. Falamos com o encarregado, com o gerente, explicamos o que havia acontecido e este Senhor nos disse, né, fique tranquilo, eu vou resolver. Então espere aí que eu vou ajudar, vou resolver. Com uma calma que nunca vi na minha vida. Isso para nós foi um milagre. Meu cunhado pôde viajar. Uma hora depois havia outro voo no tutor, assim que ele pôde viajar sem problemas. Mas o interessante é que não tivemos que pagar nem um centavo de multa e foi uma experiência de fé muito bonita para ele. Foi algo impressionante porque ele estava preocupado que não sabia se ia encontrar passagem, tá? Mas bem, bendito seja Deus, né? Isso é algo muito poderoso que aconteceu. Enquanto íamos para o aeroporto, né, o Senhor me dizia para animá-lo e declarar pela fé. Assim, minha esposa e eu nos demos as mãos e começamos a declarar: Senhor, em nome de Jesus, declaramos que Benjamin, meu cunhado, vai viajar hoje. Hoje mesmo estará de volta na Argentina, em nome de Jesus. Começamos a declarar e, irmãos, assim mesmo fizemos por fé. Não sabíamos o que ia acontecer, não sabíamos se ele teria que ficar mais um dia, encontrar outro voo, não sabíamos se havia mais voos, mas exatamente como oramos, assim foi que aconteceu. E foi uma experiência muito bonita para o meu cunhado. E bem, ele teve que orar muito naquele momento, e essa declaração de fé que fizemos, essa oração que fizemos com minha esposa, foi muito edificante para ele, porque bem, viu, é o poder de Deus se manifestando em sua vida. Vamos agora ao que Deus me disse. Durante um período de 12 horas,
Aconteceu que Deus nos mudou os planos para várias coisas. Também meu filho estava chegando simultaneamente da Europa para o Brasil. Ele vinha por um contrato de trabalho e também tínhamos que esperá-lo. Tudo coincidia que enquanto meu cunhado ia embora, ficávamos um dia e no dia seguinte, de manhã bem cedo, íamos buscar o meu filho Samuel. Assim que ele estava vindo da Europa, eu fiquei junto com minha esposa. E justo nesse momento meu filho me disse: papai, mudaram meu voo, então não vou chegar no horário que te disse, vou ter que chegar depois. Bom, tranquilo, não tem problema. De qualquer forma, fomos esperá-lo. Então, segundo episódio, né? No caminho, Lennon indo para a casa da minha irmã, que mora em São Paulo, onde íamos passar a noite. Tive também uma experiência um pouco que me deixou nervoso, que fui por uma rodovia por onde costumo ir sempre, e parece que a prefeitura estava fazendo umas reformas, reconstruindo, renovando a rodovia, e eu me perdi. Acabei indo por outro caminho que não era por ali. E isso me aconteceu 2 vezes. Eu ia por um caminho, no final acabei indo por outro. Acabei indo por outro caminho, eu escambi, quando foram 4 episódios que tive de mudança de planos, de itinerário. Quando já estava chegando à cidade de São Paulo, fui tomado pelo Espírito Santo enquanto dirigia, e o Espírito Santo falou comigo e me disse: eu estou fazendo isso com o meu povo e preciso que você diga aos meus filhos para que não se assustem se eu mudar os planos deles. Não tenham medo, que eu estou fazendo isso para poder protegê-los, preservá-los do que eles não podem ver, do que vem mais adiante. Escute bem, que tremendo o que o Senhor me disse. Naquele mesmo momento, depois de todos esses incidentes de mudança de planos, mudança de rota, mudança de itinerário, e ir por um caminho, acabar indo por outro caminho, não fui eu quem planejou isso, foi tudo circunstancial. Tive que seguir porque não havia outra opção. Então, aí que o Senhor me falou poderosamente, me deu esta mensagem. Diga aos meus filhos, diga à minha família da fé, principalmente aqueles que estão nos acompanhando e seguindo neste tempo, que eu estou fazendo isso no Espírito. Tem um propósito, é sábio para isso. Então hoje venho te dizer que o Senhor está mudando os planos. Por que ele faz isso, amado? Não sei porquê, não tenho como te dizer o porquê, mas ele é sábio, ele é soberano, ele é onipresente, onisciente, e provavelmente faz isso porque ele vê além, e nós não podemos ver o futuro, não podemos ver o que está adiante. Então, se ele está mudando seus planos, está fazendo algo novo em sua vida, o que nós temos que ser sábios de não murmurar, não reclamar, não nos queixar, não insultar, não dizer coisas que não devemos, e muito menos não devemos questionar a Deus. Joga o vaso de barro contra quem o formou. Por que me fizeste assim, Senhor? Por que estás fazendo isso? É como se você fosse mais inteligente que Deus. Veja, um dos maiores atributos de Deus é que é Deus quem revela. Deus revela os segredos. Ele fez isso inúmeras vezes. Ele fez isso com José quando teve que fugir do Egito, quando ele estava sendo procurado por Herodes para matar o menino Jesus. Ele teve que fugir para o Egito junto com Maria e com o bebê Jesus, porque Herodes estava preparando um plano de morte. Ele ia matá-lo. Então um anjo aparece a José para dizer-lhe que vá por outro caminho. O mesmo aconteceu com os reis magos. Você vai encontrar esta história em Mateus, capítulo 2, versículos 12 ao 14. O Senhor fez com que os reis magos que iam seguir por um certo caminho, o Senhor lhes disse: não vão a Herodes, vão por outro caminho, porque eu tenho um caminho melhor para vocês. Isso foi para preservar suas vidas. Eu não sei o que Deus está fazendo neste momento, mas venho te dizer hoje que há uma guerra espiritual. Existe uma guerra pela destruição de nossas almas. Há uma emboscada contra os filhos de Deus.
Eu não sei por que isso está acontecendo. Uma coisa eu sei, que nesses meses de outubro e novembro, há portais que se abrem no mundo espiritual, onde os demônios do inferno já estão com um plano preparado, uma emboscada para os filhos de Deus, para detê-los, para roubá-los, para matá-los e para destruí-los. Isso é o que o inimigo literalmente está querendo fazer. E hoje venho na autoridade do nome de Jesus como profeta de Deus para te advertir. Há planos de destruição contra a vida dos cristãos que servem ativamente ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor não fará nada sem revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. Por favor, preste atenção a esta palavra, porque Deus está revelando o que o inimigo está querendo fazer no oculto. Deus, em sua misericórdia, em sua graça, está nos revelando que Deus está querendo preservar a vida de seus filhos. Assim que se Ele mudar os teus planos, amigo, irmão, irmã em Cristo, não te desesperes, não te apavores, não tenhas medo, não entres em pânico, porque Deus sabe para o teu próprio bem, que Ele tem um caminho melhor para ti. Diz a palavra de Deus: ouvirás uma palavra que diga: este é o caminho, andai por ele. Não te desvies nem para a esquerda nem para a direita. Outra coisa que aconteceu também, este outro episódio que me vem à mente, meu filho tinha contrato até certo dia e torceu o joelho, teve um problema de saúde e ele teve que interromper seu contrato e voltar uma semana antes. Ou seja, isso não estava nos planos dele. Então, quando todos esses episódios acontecem, vou conectando os pontos, cada um desses pontos, e Deus me fala com esta palavra. E tenho que te dizer, meu irmão, porque certamente nesses últimos dias te apresentaram mudanças de planos e até hoje estás te perguntando, por quê? Porque eu já tinha planejado fazer isto, aquilo. Não te desesperes, pare de questionar e confie na soberania de Deus. Confie na onisciência de Deus. Há como um serviço secreto de inteligência divina, o serviço secreto de Deus que pode ver o que você não está vendo. Ele vê o que está além. Amado, em nome de Jesus, receba esta palavra com temor de Deus, porque lhe digo com muito temor de Deus, eu sou apenas um intercessor, mas bem, com tanto tempo que venho orando, tantos anos pedindo a Deus, de repente, bem, chega um momento que Deus quer falar e falar comigo e usar minha vida para poder me comunicar com os outros. E isso é algo que também tenho que te dizer. Talvez você se pergunte por quê? Por que Deus muda os planos? Para muitas pessoas é extremamente difícil ter mudanças em suas vidas. Muitas pessoas não estão preparadas para romper com sua rotina, com sua monotonia. Há muitas pessoas que gostam de tudo organizado, tudo planejado. E está bem, isso é algo que todos devemos fazer, não é? Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Mas há momentos em que Deus decide mudar os planos e você tem que ter uma atitude flexível de que Deus tem seus caminhos. Assim como os céus estão altos sobre a terra, assim são altos os caminhos de Deus em relação aos caminhos dos homens. Então não questionemos, não discutamos com Deus, apenas sigamos seu caminho, porque veja, há caminho que ao homem parece direito, mas seu fim é caminho de morte. O que venho te dizer hoje? Se por acaso Deus mudou seus planos nesses dias, neste último tempo, estamos chegando ao final de 2025. Talvez você tenha que mudar de cidade, tenha que se mudar para outro estado, para outro país, não sei. Talvez Deus tenha mudado e te disse, não assine esse contrato. Não faça essa compra. Eu tenho algo melhor, vou te suprir por outro meio. Não tome emprestado esse dinheiro. Por aí Deus te diz, não continue associado com aquela pessoa porque é tóxica e porque vai te ir mal se continuar com essa pessoa com quem você se associou ultimamente. Não sei, talvez seja um parceiro, né? Talvez seja um sócio no seu local de trabalho na empresa, mas tenha cuidado porque Deus pode estar vendo algo que você não vê. Então não comece a questionar, apenas confie no Senhor. Não seja teimoso, nem siga em frente com a sua própria prudência. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoies na tua própria prudência.
reconhece-o em todos os teus caminhos para que ele endireite as tuas veredas. Estes são os caminhos do Senhor que temos que seguir, e certamente Deus está fazendo isso por amor, porque nos ama, porque se compadece de nós, porque nos quer proteger, nos quer preservar. Deus é bom. Se há um atributo que Deus tem que eu admiro e que todos devemos valorizar, é que Ele é um Deus que revela os segredos. Ele revela os segredos mais guardados. Ele revela o oculto, né? Aquilo que está escondido, aquilo que não sabemos, aquilo que não vemos. Ele quer fazer isso por nós nesse tempo. Então, receba a revelação de Deus, daquilo que está oculto, daquilo que está diante de você. Ele está mudando os planos, os trajetos, os itinerários, as rotas que tínhamos planejado, pensado. É como o GPS de Deus. Ele vê o que está à frente. E se muitas vezes queremos seguir nosso próprio caminho, e é assim que nos damos mal. Eu venho hoje para te dizer que Deus está mudando de planos. Não te ocorra reclamar, não te ocorra murmurar, não te ocorra insultar ou questionar, argumentar com Deus, porque Deus sabe o que está fazendo e o que é o melhor para ti e para mim. Amém, meu irmão, tenho que te dizer isso. Estou apenas obedecendo o que o Senhor me manda dizer à igreja no tempo do fim. Há uma emboscada que foi preparada para nós, mas Deus, bendito seja Deus, que Ele vê todas as coisas. E o Deus de toda graça e misericórdia está nos avisando, está nos alertando de algo, de um perigo que podemos, de alguma desgraça que pode ocorrer no futuro. Assim, se nós seguirmos o plano de Deus, pela graça de Deus, nos sairemos bem todas as vezes que decidirmos confiar no Senhor e seguir seu caminho. Deus revela o oculto. Há uma palavra tão linda. O Deus dos céus revela os segredos, disse Daniel. Eu me levanto hoje como seu intercessor e como homem de Deus. Declaro e profetizo em nome de Jesus que toda teimosia, toda rebeldia, toda obstinação contra os planos de Deus hoje caem por terra. Coloque sua mão na cabeça, meu irmão, e declare: Senhor, eu renuncio aos meus próprios planos. Eu renuncio à minha falta de fé nos planos de Deus. Eu declaro hoje que estou alinhado com os planos do meu Deus, porque Ele sabe o que faz. E Ele me guiará por pastos verdes, por lugares revigorantes, por águas que nunca secam, por mananciais. Diz a palavra que aquele que anda nos teus caminhos será como árvore plantada junto a correntes de água, que dá seu fruto no seu tempo e sua folha não cai. Oh, aleluia! Isso é o que Deus está fazendo hoje na sua vida. Declaro e profetizo para este tempo, este novo tempo, esta estação profética, onde Deus está fazendo grandes coisas por seus filhos, que o sangue de Jesus te cobre e te guarda de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, aqueles planos que foram desenhados para nos tirar do caminho caem por terra. Deus nos revela o que está oculto, os segredos bem guardados, para nosso próprio bem, para nosso bem-estar. Em nome de Jesus, abençoa a tua casa, a tua família, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus entes queridos, a família que com tanto amor Deus ama. A família é um projeto de Deus, e Deus quer preservar a sua casa e a sua família para as gerações futuras. Receba esta palavra e guarde-a no seu coração. Deus está mudando os planos, mas não tenha medo, não tenha temor. Deus sabe o que faz, e faz para o seu bem e para o bem de todas aquelas pessoas que você ama. Eu te abençoo. Se isso foi edificante para você, se isso faz sentido, por favor, compartilhe um comentário comigo. É edificante para mim. Isso me incentiva a fazer mais vídeos. Não costumo compartilhar palavras proféticas, não é meu perfil, não me sinto profeta, mas quero obedecer a Deus. Se Deus me manda te dar esta palavra, por alguma razão será.
Então, se faz sentido para a sua vida, você vai me edificar, minha fé também, para que eu continue sendo um canal e um instrumento do Senhor para ouvir sua voz. Sim? Compartilhe, deixa seu like, inscreva-se no canal, por favor, e não deixe de seguir tudo o que publicamos aqui semanalmente para a edificação do Reino de Deus. Bênçãos.